que às vezes a gente conta a história de quem nós ouvimos, de alguém que repassou sua história para a gente, mas de repente Deus nos leva a uma experiência e a gente passa a contar a nossa própria história. Isso tem muito valor. Se eu fosse dar um tema para a mensagem dessa noite, eu diria que batalhas na nossa vida são decididas em momentos de fraqueza. Se você puder dizer isso para o irmão que está do seu lado, diga para ele: batalhas na nossa vida são decididas nos momentos de fraqueza. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus apareceu para Jacó num sonho. Por que Deus não apareceu para Jacó como ele apareceu para Moisés? Porque se Deus aparecesse para Jacó como apareceu para Moisés, talvez ele pensasse que fosse uma miragem, até porque ele estava no deserto. E no deserto ele poderia ter realmente uma miragem, e aí acontecer exatamente isso. Ele pensar que estava tendo uma visão, que estava tendo uma confusão mental pelo deserto que ele estava atravessando. Mas Deus resolveu aparecer para ele de forma diferente. E eu acredito nisso muito. Deus, ele aparece para mim e para você de forma diferente, de um jeito diferente. Para cada um individualmente, Deus tem uma maneira de se apresentar. Porque Deus conhece você. Deus conhece a sua natureza, seu pensamento, a sua maneira de ser, de agir, como que você responde a algumas situações que acontecem na sua vida. Então Deus, para cada um, ele se mostra, ele se apresenta de maneiras diferentes. Para vários homens da Bíblia, a gente encontra Deus se apresentando de formas diferentes. E Deus aparece para Jacó aqui de uma maneira muito extraordinária. Jacó sai da sua casa, vai de encontro a um lugar que ele nem sabia onde era, quantos quilômetros ficava. De repente ele para no meio do deserto e começa ali a ter uma visão de Deus, porque Jacó coloca uma pedra para colocar a sua cabeça, para dormir, e de repente diz a palavra de Deus que ele tem uma visão, ele tem um sonho, aparece algo para ele nessa visão. Ele vê uma escada que estava exatamente onde ele estava e chegava até o topo dos céus essa escada. Imagine você, alguém no deserto, de madrugada deita e começa a ter essa visão. E aí, só que a visão não termina com a escada, mas a visão mostra para ele que tinha uma porta aberta e que tinha um anjo que estava ali, descendo e subindo, subindo e descendo naquela escada. E ele vê que é algo realmente sobrenatural que estava acontecendo. E eu quero aqui ressaltar uma coisa que Deus colocou no meu coração para eu ministrar para você essa noite, que, como eu disse aqui no tema da mensagem, que batalhas são decididas em momentos de fraqueza. Esse momento de Jacó foi um momento de fraqueza porque ele estava fugindo de seu irmão Esaú, que queria o matar porque ele, entre aspas, tinha roubado a bênção de Esaú. Na verdade, ele não roubou a bênção de Esaú. Esaú é que desprezou a bênção de Deus na sua vida, e Jacó não deu mole, pegou a bênção para ele. Mas houve uma ameaça e ele estava fugindo. E nesse tempo em que ele estava fugindo, ele não queria ter um confronto com seu irmão. Mas o que me chama a atenção, e eu quero falar para você, que Deus colocou no meu coração, é que Jacó tinha algo no coração dele que é importante para mim e para você. Ele não queria abrir mão da bênção de Deus. Tudo que estava acontecendo na vida de Jacó é porque ele não queria abrir mão daquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu quero que você diga comigo: eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Se você puder repetir, repita mais uma vez: eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida. A gente não pode desistir, a gente não pode parar exatamente agora, porque Deus está preparando algo extraordinário para a nossa vida, e a gente não pode deixar que o deserto, que a batalha que nós estamos vivendo, nos afaste daquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que Ele designou para a nossa vida. Então vai acontecer, querendo o inimigo ou não, querendo o seu inimigo, querendo as pessoas que estão à sua volta ou não, as vitórias de Deus acontecerão na sua vida, porque já foram determinadas no céu. Deus já tinha um plano traçado e as coisas irão acontecer. Aquele que começou a boa obra, o que ele vai fazer?
Ele é poderoso para concluir. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus vai concluir a obra que Ele começou na sua vida. Eu gosto de dizer que você não vai morrer até que se cumpra na sua vida o que Deus prometeu. Não vai morrer enquanto você não desfrutar aquilo que Deus tem para você. Eu, quando estava estudando esse texto, que tantas vezes eu já li, né, e Deus se apresenta para Jacó dizendo: Jacó, essa terra que você está aqui pisando agora, ela será tua, será da tua descendência, e eu serei contigo. Imagine o ânimo de Deus para Jacó: eu serei contigo. Aí Deus fala algo maravilhoso para Jacó não ficar em dúvida, pensando: eu serei contigo. Mas ele diz assim: olha, eu serei contigo agora e serei com você durante toda a sua caminhada, até que se cumpra tudo que eu falei com você. Quem entendeu já deu glória, quem não entendeu não deu glória. Eu vou repetir: eu não vou ser com você somente agora, eu vou ser com você agora, eu vou ser com você depois, na tua jornada, e vou te guardar, não vou te desamparar, até que se cumpra tudo que eu estou falando com você. Então Deus não vai ser com você somente hoje, Ele vai ser hoje com você, vai ser durante a sua trajetória e vai ser durante toda a sua vida. Deus vai ser com você até que se cumpra tudo que Ele prometeu para você. Me fez lembrar que o meu saudoso pai, quando tinha 45 anos de idade, ele sofreu um infarto. Meu pai faleceu com 78 anos de idade. E quando ele teve um infarto, o médico disse para ele: Figueira, o seu coração está numa linha. Você não pode pegar peso, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E aí Deus falou: eu estou promovendo tudo isso para te aposentar, para você viver trabalhando na minha casa, porque eu tenho um negócio contigo e você contigo todos os dias da tua vida. Para um coração que estava pendurado numa linha com 45, falecer com 78, está bom demais, não está, pessoal? É porque Deus cumpre a sua palavra. Então diga para o irmão que está do teu lado: Deus vai ser com você hoje, vai ser durante a sua jornada, vai ser contigo na tua trajetória, vai te guardar, não vai te desamparar, até que se cumpra tudo aquilo que Ele prometeu para você. É um texto grande para você dizer para o irmão, mas resume dizendo: Deus é contigo hoje, amanhã e depois. Deus é contigo hoje, amanhã e depois. Por que você fala isso, pastor? Olha só, uma vez eu estava pregando aqui sobre isso. Eu disse que a voz profética, a gente está no júri profético, né? A voz profética de Deus, ela não se encaixa com a nossa realidade. Porque Deus fala para você: eu vou te abençoar, e você não vê a bênção acontecendo. Eu vou te dar e você não vê nada acontecendo, porque a voz de Deus, a voz profética, nem sempre se encaixa com a nossa realidade. Por que não se encaixa? Porque Deus é espiritual e Ele quer que a gente acredite no sobrenatural que Ele tem para fazer. Então não é para você ouvir uma palavra profética de Deus e amanhã a palavra não se cumprir, você dizer: ah, Deus usou aquela irmã, será que foi? Deus usou aquele pastor, será que foi? Será que ele não falou da emoção? Será que não foi só uma palavra? Eu tenho algo muito importante para dizer para a igreja toda hoje, para você guardar para sempre. Ainda que você diga assim: o irmão falou pela emoção, o irmão falou, foi coisa de meninice, a irmã profetizou, mas não tinha nada a ver. Mas se você tomar essa palavra como verdade para o teu coração, Deus vai zelar por aquilo que foi dito, porque você não acreditou no profeta, mas acreditou nele. Mas a Bíblia diz: credes em Deus e nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Então eu vou profetizar para você mais uma vez: Deus é contigo hoje, será na tua jornada, até se cumprir aquilo que Ele tem para você. Oh, aleluia. Irmãos, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu queria que você entendesse uma coisa que é importante. Eu disse aqui que a palavra profética, ela não se encaixa com a nossa realidade, porque muitas vezes a gente está vivendo um temor. Muitas vezes a gente está vivendo um tempo tão difícil que quando alguém profetiza alguma coisa, a gente tem dificuldade de acreditar. E Deus não trabalha com pessoas que duvidam da sua palavra. Deus trabalha com pessoas que dão crédito àquilo que Ele está dizendo. Se você veio aqui hoje, Deus está tratando com a sua vida e dizendo: olha,
ainda que o cenário não diga que é, ainda que a circunstância não diga que é, mas eu estou dizendo que vai ser, porque Deus não tem tempo. A Bíblia diz que seu nome é já. Deus não tem passado, Deus não tem futuro, tudo para Deus é o tempo presente. É por isso que Davi diz: 1000 dias é como um ano é como 1000 dias, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia. O dia de hoje pode virar a tua história, e amanhã você viver algo de novo de Deus, e Deus ser honrado na sua vida, porque você acreditou naquilo que Ele disse que ia fazer. Tem muita gente deixando de viver o melhor de Deus, porque estão perdendo a esperança daquilo que Deus prometeu. E o diabo trabalha em silêncio. Ele não quer que você acredite na promessa de Deus. Ele quer que você duvide do que Deus falou. Ele quer lançar dúvida no teu coração. Mas Deus disse para Jacó: Jacó, eu vou ser com você. Escuta só, o homem perdido no deserto, com frio, com medo, com fome, e Deus chega para ele e diz: tudo isso aqui é teu. Como assim? No deserto, com frio, com fome, e Deus diz: tudo isso aqui eu vou dar para você. Imagina Deus chamar você e mandar você olhar para frente e dizer: está vendo isso aqui, ó, isso tudo que vai ser seu, você vai ter isso tudo aqui, você vai possuir tudo isso aqui. Olha para a tua casa, eu vou ampliar a tua casa, vou te dar um outro lugar melhor, eu vou mudar a história da tua vida, eu vou mudar a história dos seus filhos, eu vou mudar a história de toda a sua família por causa de você. E Deus muda a história de famílias por causa de uma pessoa. Deus muda uma rua por causa de uma pessoa. Deus muda um bairro por causa de uma pessoa. Deus muda um município por causa de uma pessoa. Deus muda um estado, Deus muda uma nação por causa de uma pessoa. É por isso que a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque Ele muda o trajeto da história. E eu estou profetizando aqui para quem crê que Deus vai mudar o trajeto da sua vida. Deus vai mudar o trajeto da tua história. Se o inimigo está dizendo que você vai viver no deserto, que a tua porção é essa mesmo, pode dizer para ele assim: ó diabo, pode bater em retirada, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que tem coisas boas de Deus para acontecer. Pode ter gente vestido de luto do teu lado, mas você vai vestir veste de alegria. Você vai cantar o cântico da vitória e vai dizer: Deus está comigo. Mesmo que você esteja no deserto, canta o cântico da vitória, porque Deus é contigo. Jacó estava onde? No deserto. E Deus chega para ele e diz: dá uma olhada para o Oriente, dá uma olhada para o Ocidente, tudo isso aí vai ser seu. Vai ser seu, vai ser de toda a tua descendência. Tudo eu vou dar para você. E o camarada olha no deserto. Como assim? Eu estou no deserto, eu estou aqui com frio, com fome, e Deus diz que vai dar tudo isso aqui para mim. Como é que Deus vai fazer isso? Eu preciso te dar uma história aqui, contar uma história que é importante você ouvir, repetida. Quem é que disse que o que você está vendo é o que vai ser? Quem é que disse que o que você está passando é que determina o que vai ser lá na frente? Não tem nada a ver. A história da sua vida, aparentemente para as pessoas é essa, mas para Deus existe um outro traçado de história. Existe uma outra história que está sendo escrita por Deus. É por isso que a Bíblia diz, e é tão bom quando a gente lê o Salmo 37: deleita-te no Senhor, deleitar e descansar, fica tranquilo, porque Ele concederá o que deseja o teu coração. Não duvide, Deus vai conceder o que deseja o teu coração. Então descansa. Esse tempo de luta vai passar. A luta é para te forjar, a luta é para fazer você mais forte, a luta é para te ensinar, a luta é para te capacitar. E você vai cantar no final a música que a gente canta aqui na igreja: vai valer a pena. O tempo da tua trajetória vai valer a pena, mesmo que um dia você desfrute e no outro você passe para a eternidade. Mas Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Fazer igual Simeão, né? Quando apresentou Jesus: pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos agora já viram a tua glória, já vi cumprir o que o Senhor falou. Claro que não foi ali que Simeão morreu, ele ainda viveu muito tempo, mas ele disse o seguinte: agora eu já vi que Deus cumpriu. Sabe o que Deus fala sobre ele? Eu não sou homem para que minta,
E eu não sou filho do homem para que se arrependa. Quem atrapalha o projeto de Deus na nossa vida não é o diabo, somos nós mesmos. Quem atrapalha o projeto de Deus na nossa vida não é o diabo, somos nós mesmos. É porque nós damos atenção ao que ele fala, nós recuamos quando ele grita, nós ficamos com medo quando Deus diz para a gente avançar, e o diabo vem para assustar e fazer barulho, para não deixar a gente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. O diabo vem com as suas artimanhas para impedir o nosso inimigo, somos nós mesmos, porque deixamos de acreditar em Deus para acreditar em pessoas. Nós deixamos de acreditar em Deus para ouvir conversa dos outros. Aquele que tem a fé firmada em Deus, ele vai ouvir as pessoas, e se ele não puder repreender com a boca, ele vai repreender no pensamento. Eu não aceito essa palavra. Eu não aceito isso, está repreendido em nome de Jesus. E no mundo espiritual, Deus que já leu o seu pensamento, porque o diabo não lê seu pensamento. Ele coloca coisa no seu pensamento, mas ele não lê o que está no seu pensamento. Você diz para Deus: Senhor, me cobre com teu sangue. Eu sei que o diabo falou isso, mas isso não vai acontecer. Eu não aceito isso, porque eu sei que eu estou debaixo da promessa. Meu irmão, quem está aqui debaixo da promessa, levanta a mão. Se você está embaixo da promessa, eu tenho uma profecia para você. Todos os dias da tua vida, Deus vai estar contigo. E quando o muro se levantar contra você, Deus vai te ensinar a dar um salto, a pular do outro lado, e vai te ensinar que nos momentos difíceis de represálias, de setas, de dardo, anjos de Deus estão pelejando pela tua vida. Se você crê, dê um brado de glória, porque tem anjos de Deus pelejando por tua vida. Aliás, eu preciso te dizer, você só está aqui porque anjos de Deus lutaram para você estar aqui. Tem muita gente que nem aqui estaria, mas anjos de Deus lutaram para você estar aqui. Segure na mão dessa pessoa que está do teu lado e diga para ela: muitos anjos lutaram pela tua vida. Você está aqui, a palavra de Deus está aqui, a sua realidade é outra, e a palavra profética está dizendo que você vai vencer. O que eu faço? Eu acredito na palavra profética ou dou atenção ao inimigo que diz que eu não vou? A realidade é uma, a palavra é outra, mas Deus está dizendo: eu sou contigo. Quando você abre a Bíblia, Juízes capítulo 6, você encontra Gideão malhando trigo aonde, irmãos? Quem se lembra? No lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não. Lagar é lugar de malhar uva. Olha a realidade do camarada. Para esconder dos midianitas, do inimigo. Aí Deus aparece para ele: varão valoroso, ou seja, homem valente, eu sou contigo. E ele diz: como assim? Como que o Senhor é comigo? O que foi feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E aí Deus fala para ele: vai nessa tua força. Que força? Imagina o camarada por baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Como assim Deus é comigo? Aí ele dá o histórico dele para Deus, né? Porque a realidade era uma e a palavra que Deus estava dizendo era outra. Deus estava dizendo: vai nessa tua força, que o Senhor é contigo. E ele está dizendo: mas como é que ele vai? Aí começa a botar: ah, tá, deixa eu contar para o senhor. A minha família é a mais pobre, a minha tribo é a menor, e eu sou o menor lá em casa. E Deus diz: eu sou contigo. E Gideão insistindo: não, eu sou o menor. Não, a minha família é mais pobre. Não, a minha tribo é menor. Eu sou contigo. Diga para o irmão que está do teu lado: Deus não quer saber o teu histórico. Ele está dizendo que está contigo. Diga para ele mais uma vez: Deus não está perguntando pela tua família, Ele está falando com você. Não importa o histórico. Ah, não, meu pai era viciado, minha mãe era viciado, eu não tenho pai, ou isso, ou aquilo. Deus não quer saber disso. Deus está falando: eu tenho um plano com você. O plano é particular. Deus é o Deus da família, mas o que Deus tem contigo é contigo. O que Deus tem com você, não é com outro, é com você.
Olha para essa pessoa bonita do teu lado. Deus tem um plano com ela. Não tem o mesmo plano com você, é um plano diferente. Porque Deus gosta de variedade. Ele quer usar você de forma diferente. Ele quer trabalhar com você de forma diferente. É por isso que tem todas as profissões e tem todos os dons e talentos. Porque Deus trabalha diferentemente com cada um de nós. O que Deus tem para você é para você e ponto final. E eu preciso te dizer isso, ó. Não tenta tomar o lugar do outro. Que aquilo que é teu é teu. É igual a comida de mamãe, não é? É igual a comida de mamãe. Você pode comer na casa de quem for, mas a comida da mamãe é diferente. Sim ou não, pessoal? É o mesmo arroz. É o arroz palmeiro. É o mesmo arroz, tipo 1. Mas o gosto é diferente. O que foi a mamãe que fez? Quando Deus tem algo para alguém, adianta a pessoa olhar, eu vou ser igual fulano de tal, vou copiar, vou fazer isso, aquilo. Você pode se espelhar, ter como referência, mas querer ser igual, nunca queira tomar um lugar de ninguém, nem ser aquela pessoa que você não é. Seja aquilo que Deus te constituiu. Você tem o seu ninho, tem o seu canto. Você tem aquilo que Deus colocou em você, a sua essência, aquilo que Deus entregou na sua mão. Então usa o que Deus te deu. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar através de você. Meu irmão, eu vim motivado hoje a te dizer que Deus tem coisa nova para você. Nós estamos no Júlio Profético. É o 7º mês do ano de 2023. E eu estou profetizando uma virada na tua vida desde o início do mês. Aliás, eu vou dizer, eu estou profetizando uma virada na nossa vida desde 2023 de julho, que nós estamos nesse dia de hoje tão maravilhoso. Levante a mão. Hoje são 16/7 de 2023. Nós vamos viver um tempo novo. O cenário diz que não. A política diz que não. Quinta-feira já saiu mais um novo decreto contra a igreja, aprovado no Senado. A política diz que não. Tem mais 5 que vai entrar em pauta nas próximas semanas. O cenário diz que não. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. O cenário político diz que a gente vai viver um país de miséria, que a gente vai ser uma Venezuela. Mas a palavra de Deus diz que não, que nós somos uma nação poderosa. O cenário político diz que a gente vai viver de Bolsa Família, mas a Bíblia diz que a gente vai emprestar e não vai pegar emprestado. O cenário aqui é outro, mas a palavra profética para nós é outra. O cenário diz que o Brasil virou o país da maior corrupção já contada na história. Essa é uma verdade e é uma mentira, porque ainda existem homens e mulheres de Deus sinceros e fiéis que estão trabalhando pela causa do Evangelho. O cenário diz que as portas das igrejas irão fechar, mas a palavra de Deus diz que haverá um avivamento de norte a sul, que no meio de tudo isso se levantará uma igreja forte, vencedora, poderosa, e que vai varrer esse país, e nós seremos avivados pelo poder de Deus. Oh, aleluia. O cenário diz que os nossos filhos serão homossexuais, que as nossas filhas serão homossexuais, mas a palavra de Deus diz que os nossos filhos terão visões, que os nossos velhos terão sonhos, que a igreja do Senhor vai avançar, que a igreja do Senhor vai prosperar, que a igreja do Senhor vai continuar crescendo. O cenário diz que não teremos mais homens de Deus como Billy Graham, que nós não teremos mais homens de Deus como Jim Swaggart, que morreu no mês passado, que nós não teremos mais um Wesley da vida, que nós não teremos mais um David Wilkerson, porque não vai aparecer. Mas a Bíblia diz que em todo tempo Deus levantou profetas e Ele continuará levantando. E só por um minuto, fica de pé para eu profetizar para você. Fica de pé para eu profetizar para você. Você será profeta das nações.
receba isso. Você será profeta das nações. Pastor, como que eu vou ser profeta das nações? Se você não for com seus pés, você vai com seus joelhos. E o Espírito de Deus te usará com poder e com glória. E já que você está de pé, se volte para quem está do teu lado e diga: você é um profeta de Deus.